Provérbios, aonde serão 5 sermões que iremos expor todo o livro de Provérbios. Semana passada, o pastor Luiz pregou então de Provérbios capítulo 1 até Provérbios capítulo 9. Hoje iremos pregar de Provérbios capítulo 10 até Provérbios capítulo 15. E o texto que usaremos está lá em Provérbios capítulo 11. Eu peço que os irmãos abram comigo Provérbios capítulo 11, do verso 1 até o verso de número 9. Provérbios 11, do verso de número 1 até o verso de número 9. O texto diz assim. Vou esperar mais um pouquinho, eu ainda estou ouvindo o som maravilhoso do folhear das Escrituras. O texto diz assim: O Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. Quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destruirá. As riquezas não servem para nada no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua impiedade. A justiça dos retos os livrará, mas os infiéis serão apanhados na sua própria ambição. Quando morre o ímpio, morre a sua esperança, e o que ele esperava do seu poder se dissipa. O justo é libertado na angústia, mas o ímpio a recebe em lugar dele. O ímpio destrói o próximo com o que diz, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Até aqui, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque aqui não é apenas conselhos do Senhor, mas é mandamento para aqueles que te amam e desejam andar nessa terra o agradando. Por isso eu oro, Deus, que o teu Espírito ministre essa graça, que nos leve a cumprir isso, por gratidão e desejo e amor que temos por tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz, e não como um meio de salvação. Que a tua palavra penetre os nossos corações e nos guie a andar nessa terra, como aqueles que te amam, te honram e te buscam, ó Deus. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse livro de Provérbios, ele faz parte, então, do que é chamado de literatura da sabedoria, juntamente com Jó, Eclesiastes e também Cantares e Salmos. Eles formam, então, o que se chama de literatura de sabedoria nas Escrituras. São frutos do poder divino e de profundas reflexões, o que nós podemos chamar também de uma filosofia bíblica, porque vai tratar de grandes questões da nossa vida, como o sofrimento, o prazer, o trabalho, a justiça, o amor, os relacionamentos, tantas coisas. No entanto, quando nós falamos sobre filosofia, nós podemos cair em alguns enganos. Hoje em dia, nós ouvimos falar filosofia, nós já pensamos em alguma especulação abstrata, algum mistério muito distante de nós, aquele pensamento que a pessoa fica imaginando e teorizando todas as coisas e que isso não afeta em nada a sua prática ou a sua realidade no presente. E muitas das vezes nós nos pegamos nessas especulações. Nós gostamos muito de falar sobre nossa fé, sobre nosso Deus, sobre nossa vida espiritual, e isso é muito importante, mas muitas vezes deixamos isso num campo muito abstrato e distante, sem que isso modele e molde a nossa vida e tenha um impacto direto no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas coisas mais simples da nossa vida. A palavra, então, filosofia, irmãos, ela vem de filéu, que é amor, e Sofia, que é sabedoria, então significa o amor à sabedoria. Porém, para um judeu, o escritor dessa época, o escritor e também os ouvintes dessa época,
e que vale muito para nós nos dias de hoje, esse amor pela sabedoria, essa filosofia, não era algo apenas teórico, mas era uma prática espiritual. A grande pergunta do povo diante deste livro não era como eu posso explicar os mistérios da vida. Mas diante deste livro de Provérbios, a pergunta era como posso viver de modo que agrada a Deus. A ênfase então da sabedoria judaica está justamente nisso, em um viver diário que honra e agrada a Deus. E nós podemos encontrar em tantos versos nessa perícope do capítulo 10 ao capítulo 15, por exemplo, Provérbios 12, 22 vai dizer: o Senhor detesta os lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. Provérbios 15 também, que faz parte da nossa perícope, diz: o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. O Senhor detesta o caminho do ímpio, mas ama o que segue com justiça. Então a visão do escritor e do leitor era um amor pela sabedoria, mas esse amor pela sabedoria era proveniente do amor a Deus, do buscar andar de uma forma que agrada a Deus. Quando nós olhamos Provérbios e buscamos essa sabedoria e amamos, não é para encontrarmos salvação, mas é uma forma de honrar, caminhar nessa terra honrando a Deus, obedecendo e o agradando. Então a verdadeira sabedoria, irmão, é saber e aprender como viver agradando a Deus, como eu administro o meu tempo, como eu ganho e administro o meu dinheiro, como eu lido com o sofrimento, como eu aprendo verdadeiramente a amar, como eu trabalho, como eu descanso, como eu adoro ao Senhor. E quando nós abrimos esse livro, nós nos encontramos, assim como o pastor Luiz pregou semana passada, com um Deus que se importa com a forma que vamos caminhar nessa terra. O fato de nós abrir esse livro diante de nós, nessa manhã, já é uma expressão que demonstra um Deus que se importa com o seu povo, como esse povo caminha nessa terra. E ele se encontra com o seu povo, então, que busca esse conhecimento e essa sabedoria para andar de modo que o agrade. Mas também, irmãos, nos encontramos com a nossa incapacidade. Quando abrimos esse livro, nos encontramos com a nossa incapacidade e também com a perfeição do Evangelho exposto nele. Quando nós lemos o livro de Provérbios, nós também nos deparamos com o quanto muitas vezes nossas palavras, nossas atitudes, nossas escolhas não refletem essa sabedoria divina. E é aí, irmãos, exatamente que o Evangelho entra. Como o pastor Luiz pregou semana passada, relembrando, Cristo é a sabedoria perfeita que viveu e que conseguiu viver perfeitamente todas as coisas de Deus. E que agora, pela sua graça, Ele nos ensina a como viver e caminhar dessa forma que agrada o Senhor. Esse é um mistério, irmãos, essa é a beleza desse livro. Que Deus se importa com o nosso viver e que o Evangelho, então, nos capacita a viver da forma como Deus deseja. E é importante nós falar isso, irmãos, para que o Evangelho, porque o livro de Provérbios, ele vai tratar muito sobre comportamentos. Ele vai dizer, seja justo, seja íntegro, fale com sabedoria, ande corretamente. Mas ele não é, irmãos, apenas um manual moral. Nós devemos olhar este livro pela lente do Evangelho e perceber algo mais profundo. Provérbio não está apenas descrevendo como nós devemos ser, mas ele está revelando aquilo que Cristo fez perfeitamente e conseguiu ser.
A sabedoria, então, de Provérbios não é um conjunto de conselhos que Deus lançou nessa terra para o seu povo, sem que eles tivessem capacidade ou recebessem uma graça para cumprir aquilo que ele está falando. Mas, antes de tudo, ele é uma pessoa encarnada. Provérbios 1:20, a voz que clama nas ruas. É uma voz divina nos convocando, nos resgatando, nós insensatos, ignorantes quanto ao conhecimento de Deus para andar nessa terra, essa voz clamando e nos chamando a andar e aprender a viver como agrada o Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, no verso 24, vai dizer: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. É Ele, irmãos. E diante disso, nós entendemos então que nós somos naturalmente infiéis, mas Cristo, o justo, perfeito, Ele foi destruído em nosso lugar, para que a sua integridade então agora nos guiasse. Então o Evangelho transforma esse livro de Provérbios de um chamado moral impossível, agora um convite gracioso de Deus a termos comunhão com aquele que é plena sabedoria e pela sua graça aprendermos a viver de um modo que agrade a Deus. Tito 2, 11 e 12, e Provérbios é assim, né? Ele começa a desencadear texto assim nas escrituras que até o cara tenta dar uma segurada para não falar tantos versos, mas tem horas que se torna meio impossível, né? Então aqui, visto essa graça que nos capacita a viver, que recebemos por meio daquele que perfeitamente cumpriu, Tito 2, 11 e 12 vai dizer: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos de modo sensato, justo e piedoso. Essa graça que se manifestou e nos salvou, agora, irmãos, ela continua nos educando, nos renunciando às impiedades e nos ensinando a viver de forma sensata, justa e piedosa. A graça agora que se apresenta no livro de Provérbios por meio do Evangelho, ela é a nossa escola, ela é a nossa professora. Quando nós abrimos Provérbios, já pressupõe nós termos recebido essa graça salvadora de Cristo para andar. Porque não é um meio moral de você cumprir tudo isso e encontrar salvação, mas uma forma de manifestar, por ter recebido a Cristo, agora queremos, um povo que deseja ansiosamente, de todo o coração, andar de uma forma que agrada ao seu Senhor. Então essa sabedoria bíblica, irmãos, sem Cristo, ela pode se tornar um moralismo. Mas essa sabedoria em Cristo vira uma forma de adoração prática na nossa vida e no nosso dia a dia. Isso é maravilhoso, irmãos. Esse livro, realmente visto pelo Evangelho, é encantador, até mesmo quando nós nos deparamos com aqueles textos que diz, cara, isso é impossível para mim. Mesmo assim, pela graça, essa impossibilidade se torna força nas mãos de Deus para cumprirmos aquilo que Ele pede de nós. Amém? Indo ao nosso texto, irmão, então, é importante nós olharmos também a escrita desse texto. Nós vimos um pouco da cultura, do que era a sabedoria. Agora vamos ver um pouco do que é essa escrita, esse modelo de escrita, como isso traz impacto para a nossa vida, como as coisas não são escritas nas escrituras de qualquer jeito, irmãos. As coisas não estão ali de qualquer forma, como se não fizesse sentido, né? As pessoas acreditam na teoria do acaso, as coisas do acaso, né? As pessoas acreditam que o celular, né? A pessoa vai lá, disca, vai lá e cai lá na outra pessoa, aquela pessoa atende, eu estou falando com ela e diz, nossa, isso é uma obra, alguém pensou muito para fazer isso. Aí quando vê a criação, todas as coisas, como uma visão chega no olhar, como o coração bate, como uma criança está sendo gerada e não vê, não, isso é obra do acaso, de uma explosão. Né? Não tem que ter muita fé para ser ateu, né? Que nem eles falam, né?
Então eu acredito em umas coisas e nas outras mais difíceis ainda não foi uma mente brilhante, né, que pensou, né, foi o acaso. Então, essa perícope do 10 ao 15 estar escrito bem dessa forma, há um tipo de linguagem escrita que traz muito impacto para nossas vidas. Nós vamos ver que nas escrituras acontecem muitas formas de paralelismo, irmãos. Né? Eu vou citar apenas 3 aqui, entre tantos que tem, que vai iluminar a nossa mente. Por exemplo, existe o paralelismo sintético, onde a segunda frase ou o segundo versículo, ele vem acrescentando aquilo que foi dito ou explicando aquilo que foi dito. Né? Por exemplo, Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. A primeira frase é: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E a segunda, então, ela vem explicando e acrescentando, que é o quê? Porque dele procedem as fontes de vida. Essa é uma forma de escrita onde é o paralelismo sintético. Esse porquê, essa conjunção faz essa ligação. Também temos o paralelismo sinônimo, que é quando o que vem depois daquilo que foi dito vem dizendo a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Ele quer dar uma ênfase àquilo que foi dito, mas com palavras diferentes. Por exemplo, Salmos 49, verso 1 diz assim: povos todos, escutem isto. Deem ouvido todos os moradores da terra. A segunda frase está dizendo a mesma coisa que a primeira, só que com palavras diferentes. O autor quer trazer uma ênfase que todo mundo deveria parar para escutar aquilo que seria dito. E nesse texto aqui, irmãos, muito importante para nós, o autor utiliza um paralelismo antitético, que é o quê? Quando a segunda frase ela vem contrastando com a primeira. Ou seja, se a primeira frase vem trazendo algo positivo, a segunda vem trazendo algo negativo em relação à primeira. Ou se a primeira vem trazendo algo positivo, a segunda frase vem trazendo algo negativo. Por exemplo, o texto que a gente leu, Provérbios 11:3, diz: a integridade dos retos os guia. Mas, a palavra que você mais vai ver nessa perícope do 10 ao 15 é o mas. Porque ele vai fazer sempre esse contraste. Mas a falsidade dos infiéis os destruirá. Né? Aqui o contraste, que a integridade do justo guia, logo a falsidade dos perversos, dos infiéis, destrói. Isso você vai encontrar em toda a perícope, em todos os versos e frases do 10 até o capítulo 15. Mas isso é muito importante, irmãos, que não é apenas uma figura de linguagem. É um método divino de Deus para nos ensinar. Deus está nos mostrando, irmão, que as duas realidades elas são totalmente opostas. As duas realidades elas são inevitavelmente opostas e diferentes nas suas raízes e nos seus frutos. Um caminho que leva à vida não leva à ruína. E um caminho que leva à ruína não levará à vida. Nessa forma de escrita, irmãos, nós vamos ver que o Senhor tira toda a neutralidade. Não há 3 caminhos, há 2 caminhos. Não há muro no Evangelho. Não há um lugar no Evangelho onde nós ficamos em cima do muro. Se um caminho nos leva à vida, o outro nos leva à morte. E isso já nos leva a pensar, irmãos, de forma profunda, quando esse texto é escrito dessa forma para nós. Nos faz refletirmos, olhar esse espelho da palavra de Deus e analisarmos qual caminho estamos tomando. Quem somos nesse texto? O que estamos buscando? Como estamos vivendo? Qual caminho estamos escolhendo para viver? Então Deus usa, irmãos, esse contraste, essa forma de escrita, essa poesia, para despertar o nosso coração, para atentar o nosso olhar, para tirar a indiferença e nos conduzir
mesmo aqueles que estão olhando e vendo um caminho que não agrada a Deus, ainda assim é escrito para nos conduzir novamente, sempre, a um caminho que agrada a Deus. E nós vamos encontrar diversos contrastes nessa perícope. Nas riquezas, não só nas riquezas, mas como nós adquirimos as riquezas e como nós usufruímos das riquezas. Vai falar sobre o poder de uma mulher sábia e de uma mulher que não é sábia. O que ela pode produzir num lar. O poder que ela tem quando ela é uma mulher bíblica. Também o trabalhador. A colheita de um trabalhador justo e a colheita daqueles que buscam suas riquezas através do engano. A colheita e o resultado daquele que se dedica ao trabalho e daquele que escolhe a preguiça. A alegria, o contraste daqueles que são justos, da onde vem a sua verdadeira alegria. E daqueles também que são ímpios. E a esperança. Aonde está a esperança daqueles que buscam andar de forma justa? Até onde ela vai? Até onde essa esperança permanece? E a esperança do ímpio, como ela é limitada às coisas no presente. Mas uma coisa entre todas essas me chamou muito a atenção. Lendo várias vezes, do 10 ao 15, pude encontrar uma coisa que o autor de Provérbios falou em todos os capítulos e muitas das vezes mais de uma vez. E eu acredito que desencadeia muitas outras coisas, muitos outros contrastes do nosso dia a dia, que é o poder de um órgão tão pequenininho nosso, que pode fazer tantas coisas, a língua. Esse homem estava preocupado com a língua do povo. Esse homem estava. No 10, no 11, no 12, no 13, no 14 e no 15. E às vezes mais de uma vez. Ele vai trazer o poder que há na língua do justo e do ímpio. Eu vou citar alguns versos aqui juntos. No 11, por exemplo, do 9, que a gente leu, diz assim: o ímpio destrói o próximo com o que diz. O ímpio destrói o próximo com aquilo que ele diz. No 10, a boca do justo é um manancial de vida. Manancial de vida. Mas a boca dos perversos encobre violência. No 12, as palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos salva da morte. Irmãos, é muito grande esse contraste. É muito grande esse contraste, irmãos. A boca do ímpio derrama sangue, mas a dos retos salva pessoas da morte. Olha o poder que há na boca daqueles que são justos, que buscam andar em integridade. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. Não tem aquele irmão que quando chega alguém ansioso já começa com moralismo e a pessoa fica mais ansiosa? Mas olha, uma palavra boa, uma palavra consoladora, de um coração manso, de um coração que busca agradar a Deus, pode trazer para aquela pessoa que está ansiosa, que está com o coração ansioso, alegria. Olha no 13, irmãos. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas os infiéis só desejam a violência. Quem vigia as palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína
a si mesmo. Logo nós já vamos, com certeza, estar apontando para o livro de Tiago sobre o controle da língua, que nós já vamos para lá. Mas veja, irmãos, um reto de coração, aquele que busca agradar a Deus, ele se preocupa em conservar as suas palavras. Ele não sai falando qualquer coisa, e nem para qualquer um. Ele vigia as suas palavras, porque quando uma pessoa vigia as suas palavras, aqui ele diz, ela está conservando a sua vida. Na boca do tolo está a vara para a sua própria soberba, mas os lábios dos sábios os protegem. Veja, o tolo, ele começa a atrair para si mesmo, pela sua própria soberba, pela sua própria boca, o seu próprio castigo. Mas dos sábios, irmãos, da sua boca, quando ele fala, sai proteção. Olha essa aqui, irmãos, para você que é esquentado. Para você que é aquele, eu não levo desaforo para minha casa. Né? As pessoas, quando ela fala assim, né, eu não levo desaforo para minha casa, parece que ela vai te avançar, né? Você conversa com uma pessoa, quando ela diz assim, mas eu não levo desaforo para sua casa, a pessoa já faz assim, né? Parece que a pessoa vai avançar em você, né? Então, a resposta branda, ela desvia o furor. Mas a palavra dura, ela suscita ira. Veja, a resposta branda, irmão. Uma resposta de um coração manso. Uma pessoa que está buscando inteiramente andar nessa terra de uma forma que agrada a Deus. Ela desvia a raiva. Ela não fomenta a raiva. Ela não alimenta a raiva dos outros. Nem a sua e nem a dos outros. Porque tem horas que a gente fica meio irado. Mas quando você freia os seus lábios, você não alimenta aquelas coisas, tanto dos outros como do seu próprio coração. Né? Eu trabalho muito no trânsito, eu sei, irmãos. Eu sei. Só o Senhor sabe. Que eu tenho que andar com um prendedor na boca aqui, às vezes, né? Pra dar uma amenizada no dia, né? Eu sempre falo pra minha esposa, de manhã eu oro, eu digo, Senhor, me livra dos irmãos desatentos e que eu não seja um na vida do irmão também, né? Então, irmão, veja como o provérbio está trazendo como a língua é a raiz de muitas coisas na nossa vida. E a resposta branda, irmãos, resposta calma, uma resposta que não é levada pelas reações, ela desvia a raiva. Mas a palavra dura, aquela palavra dura, irmãos, aquele irmão que já está sempre, sabe, com o gatilho pronto, já sai de casa assim, ó, engatilhado, só esperando, ela alimenta a raiva, ela faz suscitar a ira, alimenta a sua ira e alimenta a ira do próximo. A língua dos sábios, ela adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolice. Por último, no capítulo 15, 4. Isso tudo nós citamos do 10, 11, 12, 13, 14, 15. A língua severa é a árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. A língua perversa da perversidade, que dissemina a perversidade, irmãos, ela esmaga o espírito. Ela aprisiona pessoas. Então o justo fala, irmãos, para gerar vida, para gerar consolo, para afastar ira, para consolar a ansiedade do próximo. E nós somos chamados a andar dessa forma. Já o ímpio, irmãos, espalha violência, espalha ira, espalha discórdia, aprisiona, enquanto a fala do justo liberta e pode resgatar pessoas da morte. Isso é lindo, irmãos. Isso é lindo porque o apóstolo Tiago vai dizer
no capítulo 3, no verso 2, se alguém não tropeça no falar, é um homem perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Veja, irmãos, se alguém não tropeça no falar, é considerado pelas Escrituras um homem perfeito. Porque ele tem uma capacidade, se ele tem de controlar a sua língua, ele tem também de controlar todo o seu corpo. Então, dominar a língua é um dos maiores atos que recebemos em Provérbios, de sermos pessoas sábias. É um dos maiores gestos de maturidade espiritual que agrada a Deus. Se controlamos a nossa língua, também aprendemos a controlar o nosso corpo, as nossas atitudes, as nossas emoções. Então, quando nós somos transformados por Cristo pelo Evangelho, Ele transforma o nosso coração e redime a nossa forma de falar. A nossa língua que antes feria, agora consola e edifica. A voz que antes espalhava discórdia, agora semeia paz. Os lábios que antes viviam e amavam a mentira, agora são chamados, resgatados e preparados para proclamar a verdade do Evangelho. E o Evangelho é isso, irmãos, ele não vai silenciar nossa língua, mas ele vai consagrar a nossa língua. Consagrar a Deus o nosso falar. Ele vai consagrar o nosso falar a Deus para proclamar a sua verdade. Outra diferença, irmãos, que o livro de Provérbios faz muito forte do ímpio e do justo é a esperança de um e de outro. Nós podemos ver que hoje muitas pessoas se perguntam: será que vale a pena buscar ser uma pessoa justa? Será que realmente vale a pena buscar ser uma pessoa que deseja agradar a Deus e caminhar de forma correta? E a resposta, irmão, depende de quem nós servimos. A resposta dessa pergunta depende quem é o nosso Senhor. Porque o não valer a pena, ele nasce, irmão, de referências moldadas por este mundo. De uma visão que se limita apenas no presente e nas coisas dessa terra. Se acredita que tudo é aqui, agora e ponto final. Então é a lógica, irmãos, que o resultado disso tudo, resultados que se esperam, que não vêm de forma imediata, esforços muitas vezes que é feito e parece que não há recompensa. Então, muitas vezes, diante de todos esses cenários, né, ainda mais nos dias de hoje, como se busca coisas imediatas e como se ignora coisas fundamentais por não darem resultados imediatos. Nós vivemos hoje uma geração que, entre o fundamental, o importante e o emergencial, vive no emergencial, deixando sempre de lado o que é fundamental. Né? Por quê? Porque o fundamental muitas vezes não dá resultado imediato como o emergencial dá. Não dá aquela sensação de prazer imediato como resolver uma coisa emergencial dá. Então as coisas fundamentais vão deixando de lado, vai sendo deixado de lado. Eu oro 1, 2, 3 dias, não tenho um prazer que eu tenho quando eu rolo o Reels do celular. Então logo o que eu vou fazer alimentando todo dia um devocional que não estou conseguindo ter prazer, sendo que eu posso rolar uma tela e ter prazer imediato. Então as coisas fundamentais que realmente edificam, mas que muitas vezes não traz um sentimento de recompensa imediata, estão deixando cada vez mais de lado. E as coisas que nós colocamos como emergenciais, quando muitas vezes não são,
estão sendo todo dia alimentadas. Então, diante a essa forma que vivemos hoje, muitas vezes temos como resposta a isso que não vale a pena. Não dá o resultado imediato, não me traz o sentimento de prazer e recompensa imediata. Mas vamos observar o que a Bíblia fala sobre a esperança do ímpio e a esperança do justo. E a partir disso eu quero que você pense o que vale a pena e o que não vale a pena. Nós vamos ver que a esperança do ímpio parece poderosa, ela é grandiosa aos olhos humanos, mas à luz das Escrituras, ela é passageira e vazia. O brilho que nós olhamos agora, muitas vezes, a impiedade, e olhamos aquele brilho e dizemos, nossa, isso é fascinante. Nós vamos ver que um dia isso vai se apagar. Isso é passageiro, diante de uma verdade eterna e gloriosa de Deus. Provérbios 10, no verso 25, diz assim: o ímpio desaparece assim como passa a tempestade, mas o justo tem um alicerce eterno. Veja que esse modelo de vida que Provérbios nos traz para vivermos pela graça de Deus, não fala só de uma recompensa presente, fala de uma eternidade. O justo, ele está olhando sempre lá. O justo, ele está olhando sempre lá. Provérbios 11, 7. Quando morre o ímpio, morre a sua esperança. E o que ele esperava do seu poder se dissipa. Quando o ímpio morre, a sua esperança morre. O que ele esperava que o seu poder iria alcançar, quem sabe uma eternidade, uma salvação. Provérbios 11 diz que se dissipa o que ele esperava do seu poder. Mas Provérbios 10, 28 diz, a esperança dos justos é a alegria. Mas a expectativa dos ímpios perecerá. Veja a esperança eterna no coração daqueles que buscam a justiça. E é a partir disso que nós definimos, vale a pena buscar uma vida que agrade a Deus? Vale a pena não sermos levados pelas injustiças deste mundo, mesmo que nós não tenhamos aparente recompensa nenhuma nessa terra, mas à espera do glorioso dia. É nesse lugar que a nossa esperança está. Muitas das vezes, irmãos, nós usamos das falhas e das injustiças dos outros como um trampolim para justificar as nossas. Nós podemos olhar hoje, principalmente num cenário da nossa nação, onde a corrupção toma conta de muitas esferas da sociedade. Muitos cargos, irmãos, que foram pessoas que estão naqueles cargos que era para exercer justiça em favor das pessoas, estão agindo totalmente o contrário, de formas injustas, oprimindo o povo, tirando muitas vezes o pouco que o povo tem. Mas o que eu quero destacar, irmãos, é que em momento nenhum nós devemos olhar e podemos usar isso como uma forma de justificar ou dar uma desculpa para nós sermos injustos. Porque a nossa esperança, como lemos, não está em pessoas. A nossa esperança para andarmos de forma justa não está em nada e nem ninguém, mas no Senhor Jesus e na esperança gloriosa. Eu trabalhei, irmãos, muitos anos em empresas. Eu convivi com muitos funcionários e colegas de trabalhos. E cansei de ver cenas e pessoas nos seus momentos de trabalho fazendo coisas erradas e usando a justificativa do erro do patrão. Ah, mas ele me paga pouco, então eu posso cometer esse erro. Como assim?
Como assim? Se você detesta aquilo que fazem com você, você vai fazer exatamente aquilo que você não queria que fizesse com você? Você vai se tornar uma pessoa injusta por causa das injustiças dos outros? Jamais, irmãos. Provérbios 14:34 diz: o ímpio é derrubado pela sua maldade, mas o justo até na morte tem esperança. Ele permanece até aquele dia, irmãos. Até na morte, ele tem ainda esperança. Ele não é roubado daquele lugar. Ele permanece. Viver de forma justa, irmãos, é mais difícil nessa terra. No cenário que vivemos. Mas viver como um justo em meio às injustiças é exatamente o nosso chamado. Andar neste mundo da forma como o mundo é, bem no meio, é exatamente o chamado de Deus para nós. É andar não seguindo esse fluxo, não pagando na mesma moeda, não usando das injustiças para justificar os nossos erros. Mas Deus nos chama a sermos luz em meio às trevas. A andarmos de forma honesta mesmo quando os outros são desonestos. A escolher a verdade mesmo quando custa caro. E mesmo que nós não temos recompensa nessa terra, a nossa recompensa está garantida. A nossa recompensa está garantida. Lucas capítulo 16 diz: acaso o Senhor não fará justiça aos seus escolhidos, mesmo que pareça tardar? Mesmo que pareça tardar, um dia ou outro ele fará justiça. E como ele diz, nem que seja quando está diante da morte. A esperança na justiça de Deus não falha. Então, diante das injustiças do mundo, não devemos nos tornar injusto, mas devemos ainda assim clamar a vinda daquele que é justo e resolverá todas as coisas. O justo até na morte, ele tem esperança. E um texto muito claro para nós, irmãos, está lá em Salmo de número 73, abra comigo. Nós temos aqui um exemplo claro de um homem que por um período de tempo, em um momento da sua vida, ele olha a impiedade. E ele começa a olhar e dizer assim: aquele cara só faz o que é errado e nem doente aquele cara fica. Nem gripe o cara pega. Agora eu fico um dia no ar-condicionado, já sai espirrando. O dia inteiro, a renite já ataca. Ele está diante desse cenário e ele começa a dizer: no ímpio, nem preocupação eles têm. O seu corpo é forte e sadio. Não partilham da canseira dos mortais, nem são afligidos com os outros. Olha só, eles zombam, eles falam com maldade, falam com opressão, falam com arrogância. Olha a língua deles. Abrem a boca para falar contra os céus. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? 11, como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos, e aumentam as riquezas. Sempre tranquilos. Não basta estar tranquilos, eles ainda aumentam as suas riquezas. Não, o salmista, quando ele quis descrever, ele descreveu bem, né, cara? Então ele começa a fazer esse cenário do ímpio. Mas ele diz que quando ele invejou, ali no verso 13 ele diz: pois eu invejava os arrogantes. Ele invejou os ímpios. Um homem de Deus, servo de Deus, tocava no templo, cantava no templo. Em algum momento da sua vida, olhou e pensou: será que vale a pena? Olha a vida dos outros. Olha a tranquilidade dos ímpios. Olha a riqueza que eles adquirem. Mas aí no verso 13,
o negócio começa a mudar. Olha como ele tem esse momento de diálogo com Deus em oração e com seu coração, dessa reflexão. Será que vale a pena? Olha a definição que ele toma. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e levar as minhas mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais coisas, aí já teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que era tarefa pesada demais. Até aqui, irmãos. Veja como ele fala. No coração dele, ele disse, cara, é inútil. É inútil, eu me conservei o coração puro, lavei minhas mãos na inocência. E o que eu recebi? De manhã sou afligido, a cada manhã castigado. Mas olha o 15. Como diante essa aflição do coração dele, o refrear da língua. Se eu tivesse pensado em falar tais coisas, aí já teria traído a geração de teus filhos. Ele tem esse diálogo no seu coração, mas ele não sai falando contra esse Deus. Ele não sai abrindo sua boca e dizendo, porque é assim mesmo, porque é verdade. Olha lá o ímpio, todo mundo tá bem e eu tô lascado. Quer saber? Deus que fique lá, eu fico aqui. Veja como ele diz, se eu tivesse falado, eu tinha traído as gerações. Nós podemos ter reflexões profundas em nosso coração diante de Deus como essas. De pensar muitas vezes, Deus, parece que é inútil a forma como eu ando. E mesmo assim, refrearmos nossa língua para que Deus guie o nosso coração. E ele começou a ver que essa reflexão era pesada. É um lugar pesado para entender essas coisas. Olha, no 21, quando meu coração estava cheio de amargura e no meu íntimo se comoveu, ele começa a ver como realmente ele estava. Eu estava embrutecido e sem entendimento. Eu era como um animal diante de ti. Você já orou isso, irmão? Você já chegou diante de Deus e disse isso? Eu sou como um animal às vezes, Deus, diante de ti. Meu raciocínio, meu impulso. Ele diz, Senhor, olha o que eu estava pensando. Eu estava amargurado. Eu estava embrutecido. Eu estava sem entendimento. Eu era como um animal diante de ti. Ele começa a reconhecer uma graça poderosa que sustenta até gente assim como nós. Até corações embrutecidos como o nosso. Até reações daquele cachorro, né, quando vai pegar a comida dele, né? Até quando muitas vezes nós estamos assim reativos, com raiva. Até assim, irmãos, a mão poderosa de Deus nos sustenta. E ele vê isso. Ele vê assim, no entanto, estou sempre contigo e a tua mão me segura pela mão. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela minha mão. Pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? Quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. E os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Ele disse que quando ele entrou na morada do Altíssimo, ele viu qual era realmente o caminho do ímpio e qual era a esperança do justo. E ele então permanece e retorna àquele lugar. E a sua esperança é enfim renovada para esperar pela recompensa divina e não dos homens. Então este livro, irmãos, de Provérbios, nos chama a este lugar de retornar a buscar a viver uma vida que agrada a Deus, mesmo que as recompensas pareçam demoradas, mesmo que o prazer pareça demorado,
certamente o Senhor fará justiça aos seus escolhidos. Então permaneçam, irmãos, permaneçam fiéis. A promessa de Cristo é verdadeira. A promessa de Cristo de estar fazendo moradas eternas para o seu povo é verdadeira. Permaneça fiel. Permaneçam fiel.